Para a tristeza dos haters da economia americana, o resultado da Palantir veio estrondoso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações estão subindo quase 30% em um único dia. Estão praticando coito com os pessimistas. Mas o que esperar dessa empresa? Ainda dá tempo de entrar? Neste vídeo eu vou responder essas perguntas e também explicar por que essa é uma das empresas que nunca saíram da minha carteira e provavelmente nunca sairá completamente. Já tem um tempo que a lenda fala de Palantir, eu tenho vídeos antigos aqui no canal onde eu afirmo que a Palantir deve se tornar a próxima Oracle. Eu vou deixar esse vídeo antigo aqui na descrição. E mesmo com as quedas recentes nos últimos meses, eu nunca vendi completamente, né? Eu já fiz sim algumas vendas de excedentes, como eu faço com qualquer ativo da minha carteira, mas a Palantir é uma empresa que eu não vejo assim saindo do mapa. Eu não vejo como uma empresa modinha de tecnologia, mas sim uma empresa para manter por muito tempo, ainda que o caminho tenha tormentos, volatilidade e até mesmo meses negativos, como vinha acontecendo esse ano. Então não é em linha reta. E se você gosta desse tipo de conteúdo de economia, finanças e investimentos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mas vamos então para os resultados desse trimestre. A receita do segundo trimestre de 2026 cresceu 93% em relação ao segundo trimestre de 2025. Em apenas um único trimestre, a Palantir faturou quase 2 bilhões de dólares. Gente, vocês têm noção do que isso representa, 2 bilhões de dólares? Praticamente esse é o valor de mercado inteiro da Smart Fit ou da Sanepar, empresas bem conhecidas na bolsa brasileira. Em outras palavras, uma única empresa americana gerou em apenas 3 meses uma receita equivalente ao valor que empresas brasileiras levaram décadas para construir na bolsa. E de onde que vem essa receita? A Palantir é uma empresa de software empresarial. Ela vende uma espécie de sistema operacional para empresas e governos, e esses sistemas conectam dados, pessoas, decisões e operações. Alguns desses sistemas são, por exemplo, o Palantir Gotham, que é uma plataforma usada principalmente por governos, forças de defesa, parte de segurança governamental, segurança pública, para reunir dados e integrar esses dados dispersos. Não é à toa que um dos principais clientes da Palantir é o próprio governo americano. O FBI, a CIA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos utilizam sistemas da Palantir. Aliás, há várias reportagens, matérias ligando a tecnologia da empresa, a tecnologia da Palantir, ao trabalho de inteligência que ajudou a localizar Osama Bin Laden em 2011. O Peter Thiel, um dos fundadores da empresa e autor do livro De 0 a 1, aliás, esse livro ele é excelente para você empresário, para você empreendedor, ele fala que a Forbes, na época, chamou o software da Palantir de aplicativo matador por o seu suposto papel em ajudar o governo a localizar Osama Bin Laden. Entenda, nós não estamos falando de uma empresa modinha cujas ações subiram sem fundamento. Não, a Palantir hoje se tornou uma das principais parceiras e uma das mais importantes do governo americano, sobretudo nas áreas de defesa e segurança nacional. Prioridades essas que ganharam ainda mais destaque sob o governo Trump. E o lance é que a empresa não atende só o setor público, não é um puxadinho do governo, mas também o setor privado. Existem outras plataformas, como por exemplo a Foundry e Apollo, que integram grandes volumes de dados e transformam esses dados em decisões operacionais para as empresas, como por exemplo gestão de estoques, cadeias de suprimento e até mesmo pedidos de restaurantes. Por exemplo, vocês conhecem aquele Wendy's, aquela rede de fast food aqui nos Estados Unidos, uma rede gigantesca, e eles são clientes da Palantir. Aliás, a minha equipe de marketing aqui que me ajuda no canal tem me mandado, sabe o quê? Certos comentários de vocês falando que eu estou comendo muito fast food aqui nos Estados Unidos, que eu engordei. Galera, eu estou grávida, tá? Isso aqui vai embora, tá? Isso aqui não é Five Guys, não é Wendy's, é a minha princesa que está
chegando. Isso aqui vai embora. O que não vai embora é a feiura de vocês que fica aí comentando. Como se não fosse normal uma mulher grávida engordar. Daqui a pouco eu vou voltar ali nos meus 50 quilos de sempre. A vida vai voltar ao normal. O problema é a feiura de vocês. Eu tenho certeza que quem comenta essas bizarrices aí, quem fala isso pra uma mulher grávida, é tudo gente feia. No setor privado, a Palantir atende gigantes como, por exemplo, 3M, Ferrari, United Airlines, aquela rede de farmácia, Walgreens, Airbus, só empresa pica. E esse último relatório da empresa mostra que a Palantir encerrou o trimestre com 1.049 clientes no total e também com uma adição líquida de 42 clientes em relação ao trimestre anterior. E de novo, não é qualquer clientezinho, eles só atendem gigantes. Por mais que seja uma empresa de tecnologia e, portanto, volátil, aliás, quem tem Palantir há mais tempo na carteira como eu, sofreu nos últimos meses, né? Não sei se vocês acompanharam aí. Gente, volatilidade normal, assim, uma coisa tem que ficar claro, se você não quer volatilidade, você precisa se contentar com retornos medíocres. Essa é a regra da vida. Para ter retorno no longo prazo, alguma dose de volatilidade você tem que aguentar. Não são todos os meses que vão ser lindos, positivos. Isso não existe na vida. Até a nossa própria vida é incerta. E principalmente se tiver uma recessão ou se tiver, assim, incertezas em relação às eleições de meio de mandato desse ano, que acontecem aqui na América, eu não me surpreenderia com uma correção no curto prazo, tá? Mas a perspectiva para os próximos anos, pensando no horizonte maior de tempo, é sim muito otimista por conta desses clientes, esses contratos gigantescos que a empresa tem e principalmente uma coisa que chama atenção no relatório é que a empresa não reportou dívidas. Cara, esse é um dos números mais importantes no relatório divulgado. A Palantir possui hoje 9,2 bilhões de dólares em caixa e em títulos do Tesouro Americano, ou seja, dívida zero. Eu tô falando de 9,2 bilhões de dólares, que equivale a quase 5 vezes a receita do último trimestre, que foi de 2 bilhões de dólares. Isso significa, para pensar, que esse caixa ele seria suficiente para cobrir vários anos, alguns anos de despesas operacionais, mesmo em cenários extremos sem novas receitas. Então vamos supor que venha uma crise, que a empresa passe por períodos ruins, tudo bem, isso é uma coisa que pode acontecer. Ainda mais empresas de tecnologia, que a gente sabe que tende a sofrer muito com crises e recessões. Aliás, se a sua carteira, por exemplo, é só tecnologia nos Estados Unidos, você deveria rever isso daí, de repente vender um excedente, de repente colocar um pouquinho em renda fixa, colocar um pouquinho em cash, colocar um pouquinho de metais, porque isso é um risco, principalmente em cenários de crise. Mas com esse caixa gigantesco da Palantir, quebrar, sumir do mapa, é muito difícil com esse caixa gigantesco, porque a gente não tá falando de uma empresinha qualquer que fez um aplicativozinho que bombou. Não, essa é uma das empresas mais importantes da economia americana hoje. Aliás, se você está cansada das mesmas opções de investimentos de sempre no Brasil, se você está preocupado com os rumos que o Brasil está tomando, chegou a hora de aprender a investir no maior mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos. Estão abertas as inscrições para a última edição, sim, a última edição do Workshop Risco Brasil 2026, onde eu vou te ensinar a abrir uma conta no exterior e também vou te ensinar como que eu aplico a minha filosofia de investimentos baseada em renda fixa americana, em renda variável internacional e metais preciosos. Aponte o seu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo no vídeo e garanta a sua vaga. Esse possivelmente será o último workshop. A minha filha nasce em janeiro e eu pretendo ficar mais off, pretendo trocar os livros de finanças e livros de economia para livros de como fazer um bebê dormir. Então aproveite agora, o link também está no primeiro comentário fixado. Tem gente que fala assim, quando o assunto é Palantir: ai, eu não concordo com o que a empresa faz, porque a Palantir consegue rastrear a vida dos indivíduos, por exemplo, imigrante ilegal consegue ser reportado para o ICE, que não sei o que a Palantir pega informação. Eu não concordo com a empresa. Teve uma coisa, lendas: investimento é risco
e retorno. Não é o que você concorda, o que você gosta ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Exemplo, eu não fumo, eu odeio cigarro, nunca fumei, não gosto de cigarro, mas vamos supor que naquela época que cigarro era modinha, que tinha muito marketing em cima disso, que eu tivesse a informação privilegiada de que a Souza Cruz iria bombar e ia me dar 200%. Vocês acham que eu não ia comprar? Tudo bem, eu não preciso concordar com o que a empresa faz. Por quê? Porque investimento é risco e retorno. O risco, dada essa situação, seria muito baixo, porque eu teria informação privilegiada de que a ação iria subir. E o retorno iria ser muito bom. Então, investimento é risco e retorno. Não é o que você concorda ou não. A gente não está discutindo aqui a moralidade da Palantir, mas sim a possibilidade da empresa realmente trazer lucros muito significativos nos próximos anos. É isso que importa. E ainda sobre o relatório, gente, outro número que chama muita atenção é a margem líquida. A margem líquida veio 54,9%, que é um resultado, assim, excepcional, porque significa que para cada 100 dólares faturados, a Palantir ficou com cerca de 54,9 dólares de lucro líquido. Só para a gente comparar com outras empresas de tecnologia, para vocês terem ideia de como esse número é bom, a Microsoft apresentou uma margem líquida de 39%, a Amazon de 31%, a Apple de 27%, a Meta de 26%, entre outras gigantes de Big Techs. Então esse relatório, ele veio assim, excepcional. Essa é uma empresa que eu tenho na carteira, esses resultados vieram excepcionais. Eu pretendo vender excedentes, vender uma parte, se a euforia continuar muito, vamos supor que, sei lá, suba 80% na próxima semana ou até menos disso. Normal, faz parte você vender excedentes. Isso faz parte de uma gestão de risco, de uma boa carteira de investimentos, que aliás eu explico melhor como fazer gestão de risco no meu workshop Risco Brasil 2026, que eu vou deixar o QR Code aqui e também o link no primeiro comentário fixado e na descrição. Mas vender excedentes não significa zerar a posição. Eu não me vejo zerando a posição porque de fato é uma empresa que eu enxergo um futuro muito promissor ali no horizonte maior de tempo. E não estou falando que vai subir sempre em linha reta. Não, é normal ter correção, volatilidade, principalmente depois do momento de euforia. A gente sabe que isso acontece. Após o momento de euforia vem uma correção. Como aconteceu já outras vezes, é uma empresa de tecnologia, é volátil, não espere que vai subir em linha reta. Não dá pra gente, pode ser que aconteça, mas não dá pra gente ter a certeza do que vai acontecer no curto prazo. Então, nada como uma boa gestão de risco para os seus investimentos. E aí, você já investe em Palantir? Você já começou a investir no mercado americano? Quais ativos você tem comprados no mercado americano hoje? Se você não começou, o que te impede de começar? Comenta aqui. E se você ficou comigo até o final, comente um eu fiquei. E não deixe de participar da última edição do meu workshop Risco Brasil 2026. Dá tempo ainda de você garantir a sua vaga. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.